Pois bem, dando sequência à nossa rodada de entrevistas, esse ano o Senado renova 1/3 das vagas existentes para todos os estados brasileiros. Como já é de praxe, todo mundo conhece, nós temos 3 senadores no estado de Rondônia. Entre eles, o senador Assir Gurgax, que é candidato à reeleição. A vaga que deve ser renovada ou permanecer é a do senador. E ele é o nosso convidado hoje aqui no programa para conversar com você em todo o estado. Senador, é uma satisfação recebê-lo. Muito boa tarde. Seja bem-vindo à TV Meridional. De acordo com as regras da nossa rodada de entrevistas, cada candidato terá 15 minutos e começam a contar a partir de agora. Seja bem-vindo. Tudo bem, boa tarde, Adilson, boa tarde a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui no estúdio. Se chama Rita Furtado. Foi uma grande deputada federal, uma grande amiga minha. Então é um prazer estar aqui com vocês. Senador, o senhor está no segundo mandato, na condição de senador da República, mas também já foi prefeito, Tem uma trajetória importante no estado de Rondônia na vida pública. Por que o senhor pretende continuar na condição de senador? Já queria começar entendendo, porque são 16 anos no Senado da República, Nós queremos continuar, Adilson, porque temos muitos projetos em andamento lá em Brasília. A regularização fundiária, nós começamos esse trabalho, colocamos recursos esse ano da bancada federal para que o INCRA possa fazer todo o georreferenciamento de todas as terras do estado. Quem está fazendo isso é o IFRO, através de um convênio que foi feito com o INCRA, e esse geo acabará ano que vem. E esse projeto é de uma importância muito grande. Nós tivemos um crescimento grande do agronegócio a partir de 2012, por causa da reforma do Código Florestal, que trouxe todo mundo para legalidade. O grande avanço agora vai ser quando nós entregarmos o título para todas as famílias do estado de Rondônia. Nós temos 30% de áreas degradadas e estamos exatamente nessas áreas que não têm documento. Por que área degradada? Porque para colocar essas áreas produtivas, precisa de dinheiro, recurso, e o recurso vem dos bancos. É Plano Safra, Pronaf. Agora, se não tem documento, não consegue ter acesso a esses recursos. Então, esse é um dos projetos que eu quero continuar a executar. A duplicação da BR-364 é a mesma coisa. É importante a duplicação dessa BR. O reasfaltamento da BR-319 é de fundamental importância para a economia do estado de Rondônia. Eu tenho o prazer de estar na segunda vez como presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado. Todos os assuntos, todos os temas do agronegócio para o país passa por essa comissão. E nós temos lá um projeto importante, que é o marco legal do licenciamento ambiental. É um projeto que vai desburocratizar o licenciamento ambiental para o agronegócio, principalmente para a agricultura familiar e para as obras no Brasil. Quando a gente fala de um marco é porque tem que prezar pela sustentabilidade, senador? Claro, nós temos que cuidar do licenciamento ambiental e nós temos que fazer, atualizar, nós temos que tirar as amarras, desburocratizar. Não quer dizer que vamos pedir para licenciar a qualquer gosto, mas tem que ter critérios. Agora, desburocratizar e dizer com mais rapidez se sim ou se não, se pode fazer a obra ou se não pode fazer a obra. E nós estamos vendo muitas obras paralisadas, por exemplo. Dá-se licenciamento ambiental para uma obra, depois lá na frente, depois de 80%, 90% da obra feita, paralisa a obra por uma questão ambiental. Nós estamos substituindo isso. Ao invés de paralisar a obra, faça uma compensação, mas não paralise obra pública em hipótese alguma. Quando o senhor fala sobre a questão de ter essa bandeira forte da regularização, além da questão da potencialidade econômica, isso também tende a diminuir a questão dos conflitos, ou não, senador? Olha, eu não vejo como problema de conflito em terras em Rondônia. As áreas de conflito são localizadas e muito poucas. É uma questão de cidadania para um cidadão que veio de outros estados, a convite do INCRA, a convite do governo federal, se instalou em Rondônia, veio aqui para desmatar mesmo, era uma obrigação da época, era obrigatório o desmatamento, se não desmatasse, perdia a terra, fizeram toda essa transformação, transformaram o estado de Rondônia um estado produtivo e não tem o documento das suas terras. Então, é importante
para que a gente possa dar cidadania para essas famílias e que eles possam investir na tecnologia para melhorar a sua renda. Então, esse é o principal objetivo da regularização fundiária, Adilson. Perfeito. O senador ele tem uma responsabilidade tamanha, não só para o direcionamento de emendas, embora o senhor tenha se destacado muito com o direcionamento de emendas, né? No acúmulo dos 2 mandatos, o que o senhor coloca como divisor de águas nessa passagem do senhor pelo Senado? Muito bem, nós enviamos para Rondônia, Adilson, mais de R$1 bilhão em emendas para todos os municípios. R$1 bilhão. R$1 bilhão em emendas para os municípios, Estado e também alguns ministérios. Mas a obra mais importante que eu consegui foi a reforma do Código Florestal. Ali, foi em 2012, eu também era presidente da Comissão da Agricultura e Reforma Agrária. Nós conseguimos fazer um feito muito importante. Nós queríamos reduzir de novo a capacidade ou a autorização para desmatamento de 50%, que já estava 80%. E os outros estados não aceitavam isso em hipótese alguma. Fizemos algumas audiências públicas aqui em Rondônia e os nossos agricultores me disseram, Ciro, nós não precisamos mais desmatar. O que está feito, está feito. O que nós queremos é limpar o nosso passado. E nós desmatamos, mudou a lei e eles aplicaram a lei nova sobre uma ação nossa antiga. Nós conseguimos fazer um acordo, Adilson, com todos os senadores. Da seguinte forma, nós aceitamos os 80% de reserva, desde que haja uma anistia. E aí achou-se o marco temporal 2008. O que aconteceu? De 2008 para trás, foi tudo anistiado. Aí nós trouxemos todos os agricultores para a legalidade, de forma que, se a gente fizer uma retrospectiva da produção pecuária, bacia leiteira e investimento na produção de grãos, aconteceu a partir de 2012, exatamente porque nós trouxemos todos os nossos agricultores para a legalidade. Então, além de obras, efetivamente de emendas, esses trabalhos têm uma importância que não dá para mensurar o valor de uma obra como essa que nós fizemos. Por exemplo, o café clonal, em uma audiência pública que nós fizemos em Cacoal, os cafeicultores vieram até mim e disseram, senador, nós precisamos trazer para Rondônia uma muda que já foi desenvolvida pela Embrapa, pela Emater, já adaptada ao nosso clima e ao nosso solo. Só que esse registro está parado há anos no Ministério da Agricultura e nós não conseguimos ter a autorização para esse plantio. Eu, que conheço pouco de café, mas sei da gestão, voltei a Brasília e em 6 meses nós conseguimos o registro do café clonal. E hoje nós temos um plantio enorme de café no estado e que colocou Rondônia como o 5º maior produtor de café do Brasil, exatamente em função da autorização ou do registro desse café clonal que todos os nossos cafeicultores têm acesso hoje, principalmente à agricultura familiar. Então são obras como essa que fazem realmente a diferença para o futuro do nosso estado. É claro que emendas são importantes para os municípios, mas essas obras são eternas. Perfeito. Senador, área da saúde, o país enfrenta um problema crônico, já a história mostra isso. A pandemia deixou isso muito mais evidente. Em sendo reconduzido ao cargo e permanecendo lá, o que o senhor tem em mente para melhorar a saúde de Rondônia? Olha, só tem um caminho para a gente melhorar a saúde do estado de Rondônia. É a descentralização dos atendimentos. Nós não podemos ficar dependendo só da saúde pública em Porto Velho. Nós temos que construir os hospitais regionais em Ariquemes, Ji-Paraná, Vilhena. Hoje nós temos apenas em Cacoal. Tem que fortalecer Cacoal, mas abrir o Hospital Regional de Ariquemes, abrir o Hospital Regional de Vilhena, Ji-Paraná e concluir o Hospital Regional de Guajará-Mirim. Só assim nós vamos conseguir atender a população. Nós temos que levar o hospital mais perto da população, não trazer a população para a capital. Perfeito. Candidato, hoje não tem como a gente não tocar no assunto judicialização. Freios e contrapesos por parte da nossa Suprema Corte é de responsabilidade da casa em que o senhor está. Eu queria que o senhor desse uma avaliada na ótica do senhor que está lá dentro do processo.
Qual é a avaliação que o senhor faz entre aquele ponto da nossa Constituição que preza pela harmonia dos poderes, né, pela ação em conjunta desse tripé que era para fortalecer as bases do nosso sistema, que é a democracia? Como é que o senhor avalia o momento atual? Olha, Dilson, a democracia é a coisa mais importante que nós conquistamos nos últimos anos. E a democracia, a continuidade da democracia, ela depende sempre do fortalecimento dos três pilares, que é o executivo, o legislativo e o judiciário. Não pode ter interferência de um para outro. Eu vejo isso hoje como uma preocupação. De fato, essas interferências que acontecem do judiciário, no executivo, em leis que nós aprovamos no legislativo, é realmente preocupante. Mas eu acredito que deva ser uma fase, e a consolidação da democracia do Brasil é um fato. A democracia está consolidada. Ora, um poder avança mais, mas tem uma tendência de retroagir e nós nivelarmos isso. Isso é importante para o futuro do nosso país. Senador, a questão das reformas, o senhor pensa em agir como no próximo mandato para que a gente consiga avançar, principalmente na tributária? Olha, Adilson, eu tenho um medo danado dessa palavra reforma tributária, porque toda vez, eu estou lá no Senado há alguns anos, toda vez que se falou em reforma tributária, quiseram aumentar um pouquinho de imposto. Ninguém fala em reforma tributária para diminuir imposto, não é possível. Nós queremos reforma tributária para diminuir. E os governos, sejam eles quais forem, sempre querem uma reforma tributária. Está aí o Paulo Guedes, quer uma reforma tributária, mas aumentar um pouquinho o imposto. Querem duplicar a 364, mas primeiro querem colocar ali o pedágio, para depois duplicar a 364. Eu sou totalmente contra a reforma dessa forma. Nós temos que fazer a reforma tributária para desburocratizar, diminuir a quantidade de imposto. Vamos zerar a conta, vamos dizer assim, olha, não vamos aumentar nada de imposto e também não vamos diminuir nada de imposto, mas vamos diminuir a burocracia. Se a gente diminuir a burocracia, nós vamos diminuir o custo do Brasil. Eu entendo que esta é a forma correta para a gente avançar. Nós avançamos fortemente com a redução do ICMS sobre os combustíveis. Foi um trabalho forte que foi feito no Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado Federal. Colocamos lá a diminuição do ICMS com um teto de 17%. Isso está na Constituição agora. Isso foi um avanço importantíssimo. Temos que aumentar a quantidade de desonerações para nós gerarmos mais emprego. Senador, esse exemplo que o senhor acabou de citar para nós aqui é a prova de que um caminho de sucesso pode ser traçado no nosso país, entenda uma reforma com esse propósito de desonerar, porque as arrecadações, ao que tudo indica, não caíram, porque o giro da economia permaneceu. Nós temos aí recordes de arrecadações nos estados brasileiros e até a própria federação, né? É verdade. Quanto mais você libera recurso para a sociedade, através de impostos, a diminuição de impostos, ou através de obras, através da desoneração das folhas de pagamento, você está colocando dinheiro diretamente na economia. E quanto mais gira a economia, mais o governo arrecada. Então, é uma coisa importantíssima. Nosso trabalho agora é desburocratizar a arrecadação de impostos e aumentar a desoneração da folha de pagamento para que a gente possa trazer todo mundo para a formalidade. Nós temos alguns milhões de pessoas que estão trabalhando na informalidade. Nós temos que reduzir os impostos para que essas pessoas possam vir para a formalidade e estar sob o guarda-chuva da União. Perfeito. Nós temos um minutinho ainda. Eu gostaria que o senhor usasse esse um minuto para se dirigir diretamente ao seu eleitor e deixasse claro para a sociedade. O senhor teve alguns problemas judiciais com a candidatura, teve um indeferimento, mas o senhor permanece candidato. Como é que está essa situação? Eu já aproveito e agradeço pela vinda. Muito bem. Isso está resolvido. Brasília, o TSE confirmou a nossa candidatura, portanto, nós estamos na campanha normalmente e vamos estar nas urnas agora no próximo domingo. Eu peço a cada um de vocês que está nos ouvindo, nos assistindo nesse momento.
O Senado, minha gente, é um lugar de pessoas experientes. Nós temos lá ex-presidentes da República, ex-governadores, ex-prefeitos. A casa mais importante do Legislativo é exatamente o Senado. Nós temos 3 senadores por estado. Um senador de Rondônia tem o mesmo peso que um senador de São Paulo, por exemplo, Rio de Janeiro. O que o difere? A experiência entre um e outro para debater e discutir e defender os nossos estados. Em nome dessa experiência que eu adquiri nos últimos anos lá em Brasília, e com o conhecimento que eu tenho do estado de Rondônia, conheço todas as cidades, todos os distritos, praticamente todas as linhas do estado de Rondônia. Peço a você o seu voto de confiança para que no dia 2 vote 1, 2, 3, Assir outra vez. Perfeito. Assim a gente encerra a entrevista de hoje com o nosso convidado, o atual senador Assir Gurgax, candidato à reeleição. Bom, tudo que acontece no pleito deste ano passa na tela da TV Meridional Band para você. No oferecimento Band Eleições, Hospital de Olhos Veloso, a credibilidade de sempre com a evolução que precisamos. Faculdade Sapiens, evoluindo com a educação. Rede Hospitalar Samar, a maior e mais completa do estado. Urbano Norte, orgulho de ser daqui. Autovema Fiat, a sua casa de negócios e de realização de sonhos. Pensou Fiat? Partiu Autovema. Água mineral Minalinda, a única de Rondônia com o maior pH. Rondon Cap, há 10 anos gerando renda, realizando sonhos e mudando vidas.